Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nessa tarde, eu quero expressar meu contentamento diante de Deus e dizer que eu estou muito feliz mesmo com Jesus, muito feliz com Deus. E eu gostaria, meu querido, que cada pessoa do mundo pudesse sentir pelo menos um terço do terço da felicidade que eu sinto através de Jesus Cristo. Ele me dá tanta felicidade, tanta animação. Eu sou uma pessoa tão feliz no mundo que a vontade que eu tenho é de andar pulando, pinotando, dando cambalhota, cangapé de todo tamanho, de tanta alegria que eu sinto com Jesus Cristo. Meu querido, nessa tarde eu gostaria de compartilhar, de comentar um pouco a respeito de um versículo muito conhecido, muito versado, muito lido. Esse é muito famoso. Se encontra em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, e diz: Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve, e aquele que guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Esse versículo, ele é conhecido, né, dentro do livro de Apocalipse. Ele é um dos versículos mais conhecidos. Primeiro, porque ele é a primeira bem-aventurança que aparece dentro da relação das 7 do livro de Apocalipse. Então essa é a primeira bem-aventurança, e o livro de Apocalipse capítulo 1 também é bastante conhecido, e dentro do Apocalipse capítulo 1, esse é um versículo-chave. Esse versículo, querido, ele tem três bem-aventuranças, né? Podemos dividir ele assim, três bem-aventuranças, que no final cumula em apenas uma, tá certo? E eu vou explicar por quê. Primeiro o versículo diz: Bem-aventurado o que lê. Então você vê, querido, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, por meio do Espírito de Deus, ela sempre nos estimula a ler a palavra de Deus. Porque é através da leitura onde a gente vai ficar conhecendo a história, é através da leitura onde nós vamos conhecer os personagens bíblicos, é através da leitura onde nós vamos perceber os detalhes de cada fato, é através da leitura onde nós vamos encontrar a sabedoria, é através da leitura onde a gente encontra conforto na palavra de Deus. Então tudo começa através da leitura da palavra de Deus. Você vai tomando gosto. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. A palavra de Deus é alimento. Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, tudo, querido, é através da leitura. E é interessante notar que a Bíblia, diferente de outras religiões, que não foca o entendimento, que não foca o conhecimento, a Bíblia, ao contrário, ela prioriza e manda nós nos dedicarmos a conhecer, a ler, a meditar, a buscar. Então, você vê que Deus, ele se preocupou tanto com isso, que ele diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, né? Então, a leitura contribui para tudo isso, tá certo? Você vê que quando Deus deu as duas tábuas de pedra, as duas tábuas que continham os 10 mandamentos, ele queria que o povo lesse, que aquilo ficasse exposto para todos os israelitas, para que assim eles pudessem ler diariamente aquelas 10 palavras, o decálogo, e assim internalizar, para que pudesse, durante ao longo de sua vida, praticar cada um deles. Então você vê que Deus deixou escrito, tá certo? Deus deixou escrito, ou seja, ele já queria que o povo lesse, tá certo? Quando Moisés estava ali diante do povo, não tinha somente as duas tábuas da lei, porque a Bíblia também fala também do livro da lei. Tinha as duas tábuas que Deus deixou escrita pelo dedo de Deus, e tinha também o livro da lei. E esse livro da lei, Deus mandou Moisés ler diante do povo, para que o povo ouvisse, para que o povo aprendesse. E quando o povo ouviu aquilo, o povo disse o seguinte: tudo quanto o Senhor pediu, tudo quanto o Senhor determinou, nós o faremos. Mas aquilo ali veio através da leitura da palavra de Deus. Então a leitura,
ela é enfatizada no Pentateuco, né, também chamado de Torá, esse exemplo de Moisés, do livro da lei que ele lia diante do povo, e das duas tábuas de pedra que continham o decálogo, é um exemplo, estimulado na Torá. Nós podemos ver a leitura da palavra de Deus sendo estimulado nos livros históricos, que começa ali a partir de Josué e vai até o livro de Esther. Nós podemos ver, por exemplo, quando Neemias, né, juntou o povo ali, homens, mulheres, crianças, as crianças não ficaram de fora, e Abril nos diz que o sacerdote Esdras, ele leu o livro da lei diante do povo. Neemias capítulo número 8 e o versículo 8 diz que ele lia e que fazia entender o povo, para que lendo o povo pudesse compreender, tá certo? Então, além da leitura, havia também uma explanação daquela leitura para que o povo ouvisse e compreendesse. Mas você vê que começou ali com a leitura, era um estimulante para o povo se aproximar de Deus, para o povo conhecer Deus, para o povo se apegar mais a Deus. Então, também é estimulada nos históricos. A leitura da palavra de Deus também é estimulada nos sapienciais. Por exemplo, os sapienciais é aquele livro que começa de Jó e vai até Cantares. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, nós podemos perceber lá em Eclesiastes, capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, e o versículo 10, que diz que o escrito é a palavra de verdade. Ou seja, aquilo que está escrito, na parte B do versículo, está dizendo isso, o escrito é a palavra de verdade. Ou seja, aquilo que está escrito, aquilo que Deus deixou na sua palavra, é a verdade. E nós devemos ler para que o nosso conhecimento aumente, para que aumente a nossa prudência, para que assim a gente venha adquirir sabedoria, sapiência e ter bons atos diante do nosso Deus. Mas a leitura ela também é estimulada nos profetas. Por exemplo, quando você lê o profeta Jeremias, você vê que Deus ditou palavras para Jeremias. Jeremias fez um rolo com aquelas palavras ali, que nesse tempo não tinha livro encadernado como a gente tem hoje, caderno, papel do jeito que a gente tem hoje, né? Então era escrito em pergaminhos, ele fez aqueles rolos, aqueles pergaminhos e mandou esqueci o nome do personagem agora, Baruque, mandou Baruque ler diante do rei, e Baruque foi ler aquela palavra diante do rei. Então você vê que a leitura, ela também é estimulada para que convencesse os outros, né? Mesmo que o outro não fosse convencido, mas a leitura era sim um meio que Deus usava para chamar a atenção, para que o povo ficasse orientado, ficasse instruído, obedecesse o povo não. Mas a leitura também é estimulada nos profetas, a leitura também é estimulada nos evangelhos. Por exemplo, diversas vezes Jesus perguntou, nunca lestes? Por exemplo, ele perguntou para os fariseus, nunca lestes o que fez Davi quando entrou no templo do Senhor, no templo do sumo sacerdote Abiatar e comeu dos pães da proposição? Então essa expressão nunca lestes é Jesus chamando a atenção que a leitura é importante, que nós devemos ler, que nós devemos nos debruçar na palavra de Deus, tomar gosto pela palavra de Deus, e assim a gente toma conhecimento. Outra vez ele perguntou, nunca lestes a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de esquina? Eita, coisa boa. Então a leitura, querido, ela é estimulada nos evangelhos também. A leitura também é estimulada nas cartas, nas epístolas. Por exemplo, Paulo instruindo o pastor Timóteo, ele disse lá em 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo 13, persiste em ler. Glória a Deus. E daqui no Apocalipse nós estamos lendo essa palavra. Bem-aventurado aquele que lê. Então, querido, tome tempo. Tire um tempinho do seu dia. Isso diariamente. Não leia a palavra de Deus 3 vezes por semana apenas. Não leia a palavra de Deus 1 vez por semana apenas. Nem apenas 5 vezes por semana. Leia todos os dias. Todos os dias. Porque quando Deus deu a lei para Moisés,
Tinha uma parte lá no capítulo 17 do livro de Deuteronômio, que essa era específica para reis, mas que nós podemos aplicar para cada um de nós. Ele diz que o rei devia ter uma cópia da lei e ler todos os dias para que aprenda a temer ao Senhor. E quando, meu querido, nós aplicamos isso para nós, todos os dias, nós lendo a palavra de Deus, nós vamos aprender a temer a Deus, nós vamos aprender a amá-lo mais, nós vamos aprender mais da sua santidade, nós vamos aprender mais da sua pessoalidade, nós vamos aprender mais do perfil de Deus, nós vamos saber mais o que Ele requer de nós. Então, através da leitura vem tudo isso. E além do mais, a leitura da palavra de Deus, além de você temer a Deus, que é um fator principal, temer a Deus, você temendo a Deus, querido, você chega ao céu, porque se você temer a Deus, você não vai fazer aquilo que é errado. Se você temer a Deus, você não vai defraudar ninguém. Se você temer a Deus, você não vai enganar ninguém. Se você temer a Deus, você não vai se depravar. Se você temer a Deus, você não vai se prostituir. Se você temer a Deus, você vai ser fiel ao seu lar. Se você temer a Deus, você não vai abandonar os caminhos do Senhor. Se você temer a Deus, o temor a Deus, Provérbios capítulo 14, versículo 27, é fonte de vida para livrar dos laços da morte. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então a leitura é importante. E, além disso, a pessoa que tem o hábito de ler diariamente, ela é menos propensa a ter Alzheimer na terceira idade. A pessoa que gosta de ler, ela adquire mais vocabulário, né, para que a gente se comunique melhor, se expresse melhor. A pessoa que gosta de ler, ela tem mais facilidade criativa. A pessoa que gosta de ler, ela renova as suas células, né, as suas células cerebrais. A pessoa que gosta de ler, ela estimula os seus neurônios. Então tem muitas benesses a leitura, querido. Então, tire tempo para ler a palavra de Deus. E você vai adquirir grande mudança. Essa semana eu fiquei muito contente quando um amigo meu mandou um vídeo para mim falando de um homem que ele tinha lido a Bíblia mais de 200 vezes. E quando perguntaram para ele o que é que ele queria fazer, ele disse: eu gostaria de ter mais tempo para ler a leitura da palavra de Deus, porque o que eu conheço ainda é muito pouco em relação à imensidão que a Bíblia tem para nos mostrar. Então eu fiquei tão contente quando eu vi aquele vídeo que eu pedi a Deus: meu Deus, me dá longevidade para que eu leia pelo menos 200 vezes a tua palavra. Talvez eu não consiga ler o mesmo tanto daquele homem, né? Porque a gente sabe que na antiguidade as pessoas que tinham um ministério, elas não tinham livros, elas não tinham internet, ela não tinha outro material de leitura. Então o tempo todinho dela era para ler especificamente a Bíblia. Especificamente a Bíblia. E hoje o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa vida puxada, talvez eu não consiga ler mais de 200. Mas eu disse a Deus: meu Deus, me dá longevidade para eu ler pelo menos 200 vezes a tua palavra. Porque eu amo a palavra do Senhor. Ela me dá força, ela me encoraja, ela me estimula, ela me renova, ela me dá brilho nos olhos, ela me dá fogo no coração, ela aumenta a minha capacidade intelectual, ela aumenta o meu vigor, até o físico, porque eu fico animado com ler a palavra de Deus e eu vou batalhar de todas as formas para que eu tenha um corpo mais saudável e viva mais para ler e meditar e praticar a palavra de Deus. Então, a leitura da palavra de Deus, querido, ela é estimulada de Gênesis a Apocalipse. Leia a palavra de Deus. Não deixe isso para depois, querido. É interessante que você vai lendo e você vai descobrindo e você vai anotando coisas. Você vai se indagando, criando várias perguntas que você não tem resposta, mas à medida que você vai lendo, você vai encontrando resposta para essas perguntas, não para todas, mas a maioria você encontra a resposta, e a cada resposta você fica mais estimulado a ler ainda mais. Então, bem-aventurado é aquele que lê. E não é feliz apenas o que lê, não. É mais do que feliz. A palavra bem-aventurado é mais do que feliz, é felicismo. É uma felicidade constante, é uma felicidade que vem de Deus. Não é uma felicidade momentânea, não é uma felicidade passageira, mas é uma felicidade dada por Deus. É uma felicidade que vem do alto, é uma felicidade
através do Espírito Santo, que ninguém tira de você e nenhuma circunstância pode tirar. Por isso que o profeta Abacuque, ele falou, mesmo que as ovelhas do curral sejam arrebatadas, mesmo que não haja mantimento, mesmo que o fruto da videira mingue, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então essa felicidade, ela vem de Deus. Leia e você vai ser bem-aventurado. Mas o versículo ele também vai dizer o seguinte, que os que ouvem, ele também são bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve, os que ouvem a palavra dessa profecia. Então, ouvir a palavra de Deus, querido, ela também é gratificante. Provérbios capítulo número 1, versículo 5, na parte A do versículo, diz, ouça o sábio e cresça em sabedoria. Quer dizer que o sábio, ele gosta de ouvir, o sábio, ele gosta de prestar atenção, o sábio, ele gosta de quando a mensagem ela é bem explanada, porque o Salmo vai nos falar, né, que a exposição da tua palavra dá luz, abre o entendimento dos simples. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, ouvir a palavra de Deus é estimulante, querido. Você ouvir bons mensageiros, você ouvir boas explanações, você ouvir boas aplicações, você ouvir pessoas que têm conteúdo, você ouvir pessoas que gostam de falar realmente da Bíblia. Não é conto de fada, história do dia a dia, conto de carochinha. Isso aí, meu querido, é bom você ouvir isso. Por exemplo, se você é professor, se você trabalha com educação, você tem que ouvir, você tem que pesquisar outros livros, outras áreas para dar uma determinada disciplina, né? Por exemplo, quem ensina literatura tem que ler outros livros, romances, essas coisas, para dar a sua aula. Mas em relação à espiritualidade, em relação à palavra de Deus, em relação àquilo que é permanente, em relação à vida eterna, é a palavra de Deus. Então você tem que ouvir pessoas que gostam de falar de Bíblia, que gostam de falar da história da Bíblia, que gostam de falar de Deus, que gostam de falar do Evangelho, que gostam de falar de Cristo, que gostam de falar de Paulo, que gostam de falar dos personagens da Bíblia, aplicar isso para a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana. E isso é estimulante, isso é gratificante. Então o sábio ele gosta de ouvir. Ouça boas mensagens, ouça os bons pregadores, ouça e cresça em sabedoria. E a Bíblia nos diz que as palavras do sábio ela deve em silêncio ser ouvida. Louvado seja o nome bendito de Jesus. É com atenção que você ouve. E a Bíblia nos diz que, sabe qual era um dos intuitos que Deus mandou o povo ler? Para que eles ouvissem e aprendessem. Então, ouvindo, você também aprende. Até porque, querido, vamos ser consistentes. Nós não sabemos de tudo. Tem pessoas que têm um conhecimento mais vasto do que o nosso. Tem pessoas que têm um conhecimento mais abrangente. E até pessoas que têm um conhecimento menor são capazes de nos ensinar. São capazes de nos ensinar. Eu sempre conto esse fato, eu quero narrar aqui para vocês. Uma vez eu ia evangelizando com o irmão e a gente chegou num canto onde tinha uns pés de maracujá e um mangangá, aquele inseto chamado mangangá. Pousou no maracujá e voou. E aquele irmão olhou para mim e disse, você sabia que se o mangangá não polinizar essa flor, ela não frutifica? Eu disse, é mesmo, irmão? Ele disse, se o mangangá não polinizar, não vier aqui, não sentar e não levar isso para outro maracujá, outra flor de maracujá, ele não vai frutificar. Vai ter flor, vai ter folha, mas não vai frutificar. E na mesma hora eu aprendi a lição espiritual. Nós estávamos evangelizando, nós somos como esse mangangá. Estamos polinizando aqui essa comunidade, porque se a gente não vier, não fizer esse trabalho, não frutifica. Então nós podemos aprender, irmão, até com uma criança, nós podemos aprender com pessoas analfabetas. É só ouvir, ouça o sábio, preste atenção, abra os seus ouvidos, medite e você vai tirar grandes ensinamentos, vai tirar grandes lições morais, intelectuais, em todas as áreas da sua vida. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas o versículo também vai dizer que bem-aventurado é o que guarda as palavras dessa profecia. E é claro que aqui o livro do Apocalipse, nesse versículo, está falando, ler a profecia do Apocalipse, ouvir a profecia do Apocalipse, praticar a profecia do Apocalipse. Mas eu quero estender isso, porque nós sabemos que a Bíblia,
ela é abrangente e quem praticar os mandamentos da Bíblia vai ser feliz. Quem ouvir a palavra da Bíblia, seja ela em Deuteronômio, seja ela em Salmos, seja ela em Provérbios, seja ela em Isaías, seja ela em Malaquias, seja ela em Atos dos Apóstolos, vai ser bem-aventurado, vai ser feliz. E a leitura de tudo isso é estimulada. E ouvir tudo isso é estimulado. E, acima de tudo, guardar tudo isso, guardar aqui no sentido de praticar a palavra de Deus. Quase sempre na Bíblia, não sempre, né? Por exemplo, o Salmo de número 119, versículo 11, diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Aqui guardar não é um sentido de praticar, mas é o sentido de você ter aquilo, reter aquilo, para na hora certa você trazer aquilo à sua memória e praticar aquilo. Mas na maioria dos casos, guardar na Bíblia está relacionado a praticar. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo do 24 até o 27, né, onde fala dos dois alicerces. Aquele que ouve as minhas palavras, palavras de Jesus, tá certo? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, e vieram os ventos, e bateram contra a rocha, bateram contra a casa, e ela ficou firme porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve minhas palavras e não pratica, compará-lo-eu ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e correram os rios, e bateram os ventos, e combateu aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então que nós, queridos, sejamos como aquele homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, ficou firme, praticando a palavra de Deus. Então praticar a palavra de Deus é o mais importante. Mas veja que o escritor do Apocalipse dividiu em 3 bem-aventuranças, né? O que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia. Mas nós também podemos entender uma bem-aventurança cumulativa, né? Cumulativa. Se você lê, se você ouve e se você guarda a palavra de Deus, você vai ser muito bem-aventurado, querido. Porque, vou dar um exemplo aqui. Se você ler a palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, mas se você não guardar, não praticar a palavra de Deus, você vai ser mais cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você leu, ficou tendo conhecimento daquilo. Você ouviu, ficou tendo conhecimento daquilo. Mas se você não guardar, você vai ser apenas mais cobrado. Então o intuito de Deus, quando a gente lê, quando a gente ouve, é que a gente pratique. Porque é praticando onde nós vamos mostrar para os outros que Deus é conosco. É praticando onde nós vamos demonstrar que aquilo fez parte da nossa vida, que aquilo ficou internalizado em nosso coração, que aquilo faz parte agora da nossa vida, da nossa essência, do nosso ser. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, querido, leia. Então, querido, ouça. Então, querido, pratique a palavra de Deus e Deus será contigo. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E a parte final do versículo diz: as palavras desta profecia. Porque ali está falando especificamente do Apocalipse, mas eu quero aplicar isso como um todo, porque toda palavra de Deus, ela é uma profecia, ela é vinda de Deus, ela é do alto, ela tem algo a nos ensinar, a nos corrigir, a nos exortar, a nos estimular a seguir em frente. Louvado seja o nome bendito de Jesus. E a parte final diz: o tempo está próximo. O tempo de cumprimento da palavra de Deus está próximo. Nós já vimos que muitas profecias se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda vai se cumprir. E a Bíblia diz: o tempo de tudo isso está próximo. Por isso, porque o tempo está próximo, e essa proximidade que a Bíblia nos diz, nós não sabemos quando será a cabalidade do seu cumprimento. Por isso que cabe a um de nós, o quanto antes ler, o quanto antes ouvir, o quanto antes praticar a palavra de Deus. Que Deus tenha graça, derrame graça na vida de cada um de nós e nos dê mais tempo para nós ler, para nós ouvir e para nós praticar. Querido, fique com Deus, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.